Iniciando o bloco 5 da disciplina de Relações Humanas e Ética, cujos direitos autorais pertencem ao ITED, no bloco anterior nós estávamos falando das condutas relacionadas ao cliente que são prescritas pelo Código de Ética. Terminamos falando então da recomendação de que se contrate o serviço a ser prestado ao cliente por escrito, sob pena de configuração de infração de natureza leve. Na sequência, o artigo 4º, inciso 6 do Código de Ética, ele recomenda que o corretor de imóveis zele pela sua competência exclusiva na orientação técnica do negócio, reservando ao cliente a decisão do que lhe interessar pessoalmente. Aqui a gente tem aquela situação que o cliente tem determinado conhecimento a respeito da transação imobiliária, a respeito dos procedimentos, e às vezes o cliente ele contrata um determinado profissional e quer que o profissional ele faça tudo aquilo que ele está determinando, só que na sua visão como profissional você percebe que não é o melhor a se fazer. Daí porque então você, como corretor de imóveis, deve chamar para si a responsabilidade de conduzir o negócio, a orientação técnica do negócio, e passar ao cliente apenas aquilo que lhe competir em termos de interesse pessoal. Quando eu digo que passar ao cliente somente aquilo que lhe competir como interesse pessoal, aqui não quer dizer que você não vai considerar as opiniões, aquilo que o cliente sugerir. Eu particularmente, sempre no exercício profissional, estou sempre ali acessível a ouvir qualquer dica, qualquer orientação, qualquer sugestão. E aí, se a partir da minha orientação técnica eu percebo que aquela sugestão, aquela dica, aquela crítica, aquilo que seja, eu devo seguir, eu sigo. Mas se eu perceber que não é adequado, eu não faço. É uma questão aqui de ter postura. Então, se o corretor de imóveis ele não zela pela competência exclusiva na orientação técnica do negócio, de modo a reservar ao cliente a decisão apenas da parte pessoal, daquilo que seja pessoalmente ligado ao negócio, ele está sujeito aqui à infração de natureza leve. O corretor de imóveis, pela disposição do artigo 4º, inciso 2 do Código de Ética, ele deve apresentar, ao oferecer um negócio, dados rigorosamente certos, nunca omitindo detalhes que depreciem o negócio, o imóvel, informando o cliente dos riscos e demais circunstâncias que possam comprometer o negócio. O não cumprimento dessa determinação gera infração de natureza grave. É o que eu falei, o corretor de imóveis ele tem ciência de determinadas situações que podem influenciar o negócio e ele omite, ele não passa essas circunstâncias, ele não passa essas informações ao cliente. Isso pode gerar aí, além de prejuízo com desfazimento do negócio, infração de natureza grave. Portanto, além de se inteirar de todos os detalhes do negócio, todos esses detalhes eles devem ser repassados ao cliente para se evitar aí, além do desfazimento do negócio e consequências cíveis, infração de natureza disciplinar grave. O inciso 4 do artigo 4º, ele prevê como conduta a ser observada pelo corretor de imóveis comunicar imediatamente ao cliente o recebimento de valores ou documentos a ele destinados. E esse ponto aqui é muito interessante de se observar, porque tem muito corretor de imóveis que, na tratativa do negócio, acaba recebendo aí valor de entrada do cliente, 20, 30, 40, 50 mil.
E o proprietário do imóvel, o cliente que o contratou, não sabe. Às vezes, tem até corretor de imóveis usando esse valor que nem é a comissão, é valor de entrada do cliente proprietário, usando esse valor para fins pessoais. Situações como essa, além de gerarem aqui, num eventual desentendimento, a possibilidade de se dar uma interpretação de crime de apropriação indébita, geram infração de natureza grave. Então, muito cuidado quanto a isso. Se receber qualquer valor, qualquer documento destinado ao cliente, comunicar imediatamente ao cliente. O inciso 10 do artigo 4º recomenda ao corretor de imóveis receber somente de uma única parte, comissões ou compensações pelo mesmo serviço prestado, salvo se para proceder de modo diverso tiver havido consentimento de todos os interessados ou for praxe usual na jurisdição, naquela localidade, naquela cidade, naquele estado. Senhores, numa certa ocasião, uma aluna me perguntou: professor, é o seguinte, eu tenho um imóvel que é da minha cartela de clientes para a venda, no qual eu estou representando o proprietário vendedor, aquele que quer vender o imóvel. Se um outro cliente meu interessado em comprar um imóvel vier até mim e eu apresentar esse imóvel, eu posso cobrar a comissão dos dois? Pois é, a gente tem até disposição também, acredito que no Código Civil, falando que o corretor de imóveis ele deve receber de apenas uma única parte. Notem que o Código de Ética aqui, ele faz uma ressalva, ele diz que pode receber dos dois. Tá? Pode receber dos dois, naqueles casos em que você é o corretor do vendedor e é o corretor do comprador. Quando você tem um cliente comprador e aí você oferece um produto de um cliente vendedor e aí toda a intermediação pela parte de um, pela parte de outro, ela se passa através de você. Você é o corretor de imóveis do vendedor e é o corretor de imóveis do comprador. O Código de Ética, ele apenas faz a ressalva. Ele apenas ressalva que todos estejam cientes dessa circunstância. Então é assim, se chega um cliente comprador querendo comprar um imóvel dentre aqueles que você tem, ou você oferece um dentre aqueles que você tem em sua cartela de clientes, você precisa deixar claro que, além de o vendedor lhe pagar a comissão por você atender aos interesses dele, conseguindo a venda para ele, esse comprador ele vai ter que lhe pagar também a comissão, já que você está ali atendendo o interesse dele no sentido de conseguir um negócio para esse comprador. Então, se houver essa clareza, essa transparência e principalmente se esse consentimento pudesse ser tomado por escrito, é até melhor para se evitar problemas. Boa parte dessas situações aqui, alguns de vocês podem até dizer assim: ah, mas isso não acontece, isso é muito utópico e tudo mais. Enquanto os interesses não estão em conflitos, enquanto não há desentendimentos, boa parte disso aqui nunca vai acontecer. A gente acha que nunca vai acontecer. Agora, a partir do momento que surgem os desentendimentos, que surgem os atritos e ocorrem aí as desvinculações, não quero mais seu serviço, não preciso mais de você, aí é que pode ocorrer todos esses problemas. Ok? Outra situação que configura, senhores, infração, ou melhor dizendo, conduta a ser observada que configura a não observância, infração disciplinar grave, é que o corretor de imóveis ele deve dar recibo das quantias que o cliente lhe pagar
ou lhe entregar a qualquer título. Olha, toma aqui R$ 5.000 para pagar um ITBI. Tá aqui, ó, estou passando, você vai lá, tira a guia e paga. Esse valor a ser recebido pelo corretor de imóveis, o corretor de imóveis deve apresentar recibo. Assim como as comissões que o corretor receber, deve-se passar recibo, sob pena de o corretor de imóveis incorrer em infração de natureza grave. Aí vem aqui uma sacada, um pulo do gato. E se de repente você passou o recibo, mas o cliente diz, olha, não, ele não me passou o recibo, não me entregou. E você diz, não, tá aqui, ó, eu passei sim o recibo, você tá só sua assinatura lá. Você pode muito bem ir, confecciona o recibo, tá aqui, ó, passei o recibo sim. Uma alternativa que eu costumo fazer quando presto serviço para alguém, e às vezes alguns entendem, outros não, eu coloco assim o recibo, eu declarando recebido do cliente tal, a quantia X pelo serviço tal, e assino. No final, embaixo, eu coloco assim, de acordo, e coloco uma linha. Então, o cliente assina de acordo com o recibo. Dessa maneira, se o cliente disser, não, ele não me passou o recibo, eu mostro, sim, eu passei o recibo. Tá aqui, ó, o recibo assinado por mim com o ciente, com o de acordo da pessoa que fez o pagamento, com o ciente do cliente. Então, fica essa dica aí para evitar problemas com esse tipo de infração, que notem, é uma infração de natureza grave. Ainda, senhores, o Código de Ética, no artigo 4º, ele prevê ao corretor de imóveis que preste contas ao cliente quando o cliente solicite ou logo que o negócio seja concluído. Essas contas detalhadas, pormenorizadas. Eu particularmente sempre que presto qualquer assessoria na parte imobiliária, na parte da advocacia, eu gosto de sempre trabalhar aqui com a prestação de contas, principalmente se eu recebo o valor total que é do cliente, e aí em cima daquilo eu vou fazer a dedução dos honorários advocatícios, ou dos relacionados à assessoria imobiliária. Teve uma situação de que eu precisei ir em Goiânia para regularizar para assinar a lavratura de uma escritura pública, e eu detalhei para o cliente, eu não tinha que dar um recibo de todas as quantias que ele ia me passar, pois é, eu fiz aqui uma prestação de contas detalhada de todas as despesas. O carro que eu peguei da minha casa para o aeroporto, a passagem, o valor da passagem, as despesas na cidade, tudo isso eu fiz ali, juntei todos os comprovantes e na frente botei uma prestação de contas. Quando o cliente ele me pagou os honorários, ele pagou também a relação dessas despesas. Uma outra situação também, senhores, que pode gerar infração de natureza grave é quando o corretor de imóveis ele não restitui ao cliente os papéis de que não mais necessite. Ou seja, terminou o serviço ou ainda não terminou o serviço, mas não tem a necessidade de certos documentos estarem com o corretor de imóveis. Eu particularmente, assim, até por trabalhar muito com processos judiciais, eu tenho um scanner profissional, um aparelho aqui que eu coloco as páginas, ele já digitaliza. Eu particularmente não gosto de ficar com documento de cliente. Eu atuo muito também na parte de legalização de imóveis, de documentação de imóveis, e aí o cliente chega comigo, olha, tem esse imóvel aqui, eu preciso legalizar,
eu digo, olha, deixa a pasta comigo, na semana seguinte, antes de terminar o serviço, eu já devolvo, sabendo que eu já tenho aqui a documentação toda digitalizada, e aí o que vai ficar comigo vão ser só as certidões que eventualmente forem tiradas, a procuração assinada pelo cliente, o resto eu devolvo tudo ao cliente. Se você não devolve essa documentação de cliente, perdeu a documentação do cliente, a documentação foi extraviada, você está sujeito a incorrer em uma infração disciplinar de natureza grave. Então, senhores, essas são as condutas que o corretor de imóveis ele deve observar sob pena de, não fazendo, incorrer em infração disciplinar. E quais são as condutas que são expressamente vedadas pelo Código de Ética e configuram infração disciplinar? O artigo 6º do Código de Ética, ele no inciso 3, com relação aos clientes, estabelece como infração disciplinar promover a intermediação com cobrança de overprice. O Código de Ética, ele coloca então que o corretor de imóveis não pode intermediar com cláusula de overprice. Mas eu já vi algumas decisões, senhores, no judiciário que vão de encontro aqui com essa disposição, principalmente quando o cliente chega para o corretor de imóveis e diz o seguinte: olha, eu quero pelo menos R$200 mil. Quanto a mais você conseguir, você tem, por exemplo, 50%. Quanto a mais o excedente que você conseguir, você ganha todo o excedente. Então, imaginem, o imóvel é R$200 e o corretor de imóveis acaba conseguindo vender por 300 mil. 100 mil reais, no caso, é bem mais do que os 5%, de 5 a 7%, que é usualmente aqui em Belém do Pará, de acordo com a tabela. Num caso como esse, já teve situações de pessoas que foram questionar na justiça, depois que o corretor de imóveis trabalhou e vendeu, aí a pessoa não queria pagar. Quando chega lá na justiça e o corretor de imóveis comprova que qual foi a maneira que foi ajustado, que foi tudo assinado por escrito, que comprovou que durante toda a negociação, durante toda a tratativa, o acordo foi aquele, mostrando que não houve então nenhum vício com relação à manifestação de vontade, seja no sentido de erro, de dolo, ou até mesmo situações nas quais o cliente poderia agir ali em ato de lesão, por exemplo, por uma inexperiência, vender um imóvel num valor abaixo daquilo que seria o de mercado. Enfim, comprovou que não teve nenhum problema, nenhum vício de vontade. A justiça, então, em algumas situações, chegou a tutelar o direito pleiteado pelo corretor de imóveis, concedendo ganho de causa para o corretor de imóveis. Outro dia, numa conversa com o diretor do ITED, a gente estava conversando, ele estava falando que algumas decisões do TJ de São Paulo, elas acabam mitigando completamente essa disposição do Código de Ética, considerando que o contrato de intermediação ele pode ser ajustado segundo a livre convenção das partes contratantes. E assim sendo, essa convenção, se não apresentar nenhum vício de vontade, ela deve ser observada, deve ser obedecida. Então, assim, é recomendável, sempre que houver qualquer cobrança acima do valor da tabela, que isso seja devidamente documentado, que se coloque ali uma cláusula de que
o cliente está ciente do valor cobrado e que o corretor de imóveis, no decorrer das tratativas, ele vá mantendo alguns diálogos e documentando, mostrando que durante toda a situação, aquele foi o combinado. Não foi uma situação imposta pelo corretor de imóveis. Não foi o corretor de imóveis que abusivamente impôs essa condição ao cliente, mas foi uma situação consensual tratada entre as partes. Outra situação que configura a infração grave também é receber comissões em desacordo com a tabela aprovada ou vantagens que não correspondam a serviços efetiva e ilicitamente prestados. Então, assim, nós temos duas situações aqui. Uma, o cliente recebe por serviços ilícitos praticados, e aqui nós temos uma infração de natureza grave. No mesmo dispositivo nós temos a cobrança em desacordo com a tabela. Enquanto no overprice nós temos uma cobrança acima, né? Overprice acima, nós temos uma aqui no inciso 5, daí porque eu coloquei os dois juntos, no inciso 5, aquela situação em que, por exemplo, o corretor de imóveis ele cobra muito abaixo da tabela. A tabela estabelece de 5% a 7%, e o corretor de imóveis vai e cobra 2%, 1%. Isso é uma situação que, além de implicar, por exemplo, numa concorrência desleal com os colegas, forçando todo mundo a se desvalorizar, gera prejuízo até mesmo para toda a classe, além do prejuízo assim para o próprio corretor de imóveis com relação ao resultado do trabalho. O inciso 20 diz que é vedado ao corretor de imóveis receber sinal nos negócios que lhe forem confiados, caso não esteja expressamente autorizado para tanto. Então, senhores, essa parte de dinheiro é sempre mais delicada, então todo cuidado é pouco. Receba dinheiro, receba sinal, entrada, apenas se você for autorizado, se você tiver a autorização do cliente. Daí porque é muito importante quando o cliente chega lá, o corretor de imóveis ele já tem o kit dele de tratativa com o cliente, envolvendo o contrato de intermediação, procuração, autorização para anúncio, autorização para receber entrada. O corretor de imóveis ele tem que ter todos esses documentos. Aí aquilo, não, mas na prática ninguém faz isso, ninguém segue isso. Beleza, enquanto está tudo certo, enquanto os interesses estão todos em ordem, ok, beleza, tudo tranquilo. Agora, quando vem os desentendimentos, é que situações como essa podem ser interpretadas restritivamente e acabar configurando aí um problema ético-disciplinar para o corretor de imóveis. Outra situação que o Código de Ética considera como infração grave é o corretor de imóveis locupletar-se por qualquer forma à custa do cliente. É o corretor de imóveis obter ali um favorecimento indevido em cima do cliente. O corretor de imóveis vai tirar uma certidão que custa R$100, ele diz para o cliente que a certidão custou 500 e pede para o cliente depositar para ele R$500 e ele não apresenta o comprovante de quanto que ele pagou lá na certidão. Determinada situação, para resolver uma escritura custa, vamos dizer, R$3.000, ele passa para o cliente que a escritura custa R$6.000. Eu estou falando isso baseado na experiência. Eu já vi corretores fazerem isso. E eu já vi corretores dizerem para mim que na parte de legalização de imóveis não dá para a gente ter resultado cobrando só aqui o da tabela. Eu acho que dá. Quando a gente faz trabalho direito, trabalho honesto, isso a gente acaba conseguindo ali um reconhecimento no mercado como bom profissional, e esse reconhecimento gera para a gente muitos serviços, e esses muitos serviços eles acabam refletindo aí um resultado financeiro interessante para a gente. Então, na sequência nós temos o inciso 13.
enquanto aqui no inciso anterior, o 4 mencionado, o corretor de imóveis ele tira proveito do cliente, aqui o cliente, o corretor de imóveis, ele solicita ou ele recebe do cliente qualquer favor em troca de concessões ilícitas. Então, assim, aqui o cliente vai vai conceder ao corretor de imóveis alguma concessão ilícita em troca de determinada situação a ser feita, a ser concedida também pelo corretor de imóveis. Então, esse tipo de tratativa que envolvem objetos, que envolvem negócios ilícitos, é recomendável que você evite. Sempre que perceber qualquer coisa está errada, evite, porque todas as situações aqui relacionadas a isso, eu até coloquei aqui no meu slide de aulas, para sempre especificar, são caracterizadas como infrações de natureza grave. Uma outra situação gravíssima também, vocês vão dizer, mas não acontece isso. E isso eu vou dizer porque eu já vi. Abandonar os negócios confiados aos seus cuidados sem motivo justo e prévia ciência do cliente. Eu conheço corretor de imóveis que simplesmente sumiu e não entregou documentação de cliente, foi embora, enfim, situação que gera infração de natureza grave. A Lei 6530, ela também prevê determinadas condutas que configuram infrações. Duas delas, as quais vou mencionar, configuram infrações de natureza grave. Prejudicar por dolo ou culpa os interesses que lhe forem confiados. Eu já expliquei para vocês o que é o dolo, o que é a culpa. O dolo, quando o corretor de imóveis ele age intencionalmente. A culpa, ele age com imprudência, com negligência e imperícia. Imprudência é um agir perigoso. Não, vamos fazer um negócio que lá o advogado da imobiliária vai resolver, a gente vai conseguir ter a documentação a tempo. Acaba que o advogado não resolve, a documentação não vem a tempo e aí isso gera prejuízo para o cliente. Negligência, não, vou pegar para vender e tudo mais, e aí não tira a certidão. Na hora que vai vender, descobre-se, por exemplo, que o imóvel não está na titularidade do cliente, que tem uma penhora, que tem qualquer obstáculo à efetivação do negócio. Prejuízo para o cliente ou imperícia. O corretor de imóveis acaba efetivando determinada medida prejudicial ao cliente sem saber qual que ele tinha que adotar. Essas situações que geram prejuízo ao cliente, causar prejuízo para o cliente, configura infração disciplinar de natureza grave. Violar o sigilo profissional também é infração disciplinar, ok? O prejuízo ao cliente está lá no inciso 1 do artigo 20, com tradução no decreto-lei, tem um dispositivo correspondente no decreto-lei, artigo 38, inciso 2, e a violação do sigilo profissional está previsto no artigo 20, inciso 6. O artigo 20, inciso 7, da Lei dos Corretores de Imóveis, ele prevê que a negativa da prestação de contas ou do recibo das quantias que foram entregues configura a infração disciplinar de natureza grave, assim como tem uma disposição específica no Código de Ética tratando dessa situação. Senhores, duas questões importantes. A responsabilidade do corretor, está lá no artigo 5º. A responsabilidade do corretor, ela pode se traduzir em 3 esferas: na esfera civil, na esfera criminal e na esfera disciplinar. Imaginem, por exemplo, que o corretor de imóveis ele se apropria indevidamente do dinheiro de um cliente. Ele está sujeito por não dar recibo, por causar prejuízo, enfim, a incorrer em todas essas infrações de natureza disciplinar. Agora, ele também está sujeito na responsabilidade civil
de responder pelo dano material, o dinheiro do cliente, o dano moral, dependendo do desdobramento e dos efeitos daquela conduta para o cliente, e também está sujeito a responder por apropriação indébita, responder na esfera criminal. Tem certas situações que podem ser enquadradas como estelionato, quando o agente ele engana a vítima para obter uma vantagem indevida. Então, senhores, é muito importante vocês estarem atentos, principalmente para essas condutas, que quase todas elas, além do reflexo aqui na esfera disciplinar, você tem reflexo na esfera civil e na esfera criminal. Nem toda conduta que causa a responsabilidade civil do corretor de imóveis, civil ou penal, configura aqui infração disciplinar. Mas, via de regra, parece-me que está tudo amarrado. Tem sempre aqui um dispositivo. O corretor de imóveis falsificou um documento. Pois é, falsificou um documento, cometeu crime. Tem um dispositivo aqui que diz que se o corretor de imóveis cometer crime, ele comete infração disciplinar de natureza grave. Então, essas situações elas devem ser tratadas com muita atenção pelo corretor de imóveis para evitar complicações nessas três esferas. Então são situações que podem causar um baita prejuízo para você, corretor de imóveis. Outro ponto controvertido aqui é a aplicabilidade do Código de Ética. Tem alguns conselhos, alguns fiscais de Cresce que há um tempo atrás resolviam multar pessoas que não eram inscritas no Cresce pelo exercício da profissão, por estarem exercendo a profissão sem terem o registro. Pois é, as normas do Código de Ética, elas se aplicam somente aos inscritos nos conselhos regionais. Então, alguém que não é inscrito fica ileso, professor, de responsabilidade por exercer a profissão sem o registro? Não. A pessoa vai responder na esfera criminal pelo exercício ilegal da profissão. Aqui, a pessoa comete alguma infração disciplinar, em que pese o ato se configure infração disciplinar, podendo vir a configurar a infração disciplinar, o que quer que a pessoa tenha feito, na prática, os preceitos do Código de Ética não são aplicáveis a essa pessoa e, portanto, o CRES não pode aplicar qualquer sanção a essa pessoa. O que o CRES pode fazer, na melhor das hipóteses, é lavrar um auto de constatação para comprovar o exercício da atividade de corretor sem a inscrição e encaminhar a peça para a autoridade policial competente.